paz do Senhor, gente. Tudo bem? Espero que você e sua família esteja debaixo das potentes mãos do Senhor, protegido por Deus e vivendo nessa paz, na augusta paz, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma pré-aula para juntos estudarmos um pouquinho mais a respeito do livro de Samuel. O primeiro e segundo livro de Samuel é os livros que estão dentro das nossas responsabilidades de estudá-los aí no decorrer desses últimos 3 meses do ano de 2019, esse último trimestre. Então, hoje, a lição, ela fala sobre o pecado do homem segundo o coração de Deus. A lição de número 10 vai falar sobre os pecados de Davi, os seus pecados gravíssimos. Então, como que um livro tão santo, retrata a vida de um homem que é segundo o coração de Deus, mas o mesmo livro faz questão de mostrar não só as suas falhas, suas fragilidades, suas tendências, suas quedanças, mas também o seu crime, o seu pecado gravíssimo. Então é sobre isso que nós vamos estudar. Eu quero primeiro me apresentar, você que não me conhece, estou aqui, seu irmão e conservo em Cristo, Cassiano. Estamos nessa responsabilidade. Você que está vindo a primeira vez, queremos convidá-lo a se inscrever nesse canal. Se inscreva aqui, do lado ative os sininhos para ficar por dentro das notificações, ok? Desse lado aqui deixe seu like para que você venha contribuir para o crescimento desse canal. Através do teu like, o YouTube vai propagar essa mensagem para mais pessoas. Então, por esse simples gesto de deixar um like, você vai estar fazendo missões. Os objetivos dessa lição, o objetivo principal é conscientizar de que somente o revestimento da graça divina, na força e no poder do Espírito Santo, pode livrar-nos do pecado. Então, ou seja, a lição de hoje é mostrar que é necessário ter uma vida santa, afastada do pecado e próxima de Deus, para ter uma vida de sucesso, um ministério de sucesso, para ter uma vida debaixo da vontade de Deus. Esse é o objetivo principal, alcançando essa ideia, que é algo que nós estamos sempre ouvindo, desde dos nossos primórdios, os nossos pastores, ao falar, desde quando éramos novos convertidos e tal, nos instruir a respeito. Mas você vai fazer, salientar tais verdades dentro dessa lição, com os aspectos da vida de Davi, e desses seus pormenores, esses pequenos detalhes, aquilo que foi o seu pecado, a sua queda. Para te auxiliar nesse objetivo principal, geral, nós temos aqui 3 objetivos que são os específicos que correspondem aos tópicos das lições. O primeiro objetivo é mostrar, que é o objetivo específico, é mostrar que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Apesar dos seus altos e baixos, ele era um homem segundo o coração de Deus. O segundo objetivo é descrever o ambiente em que Davi pecou. Qual era o ambiente? Como que um homem que era segundo o coração de Deus passou a ser um homem que fora visto como um homem adúltero e homicida ao mesmo tempo? Imagina, pecados gravíssimos, crimes gravíssimos, cometidos por um homem que menos se esperava. De onde menos se esperava foi onde houve esse erro. E o terceiro objetivo específico é qualificar o adultério e o homicídio de Davi, ok? Então, como nós não vamos ler o textuário, verdade e prática, porque essas coisas vocês fazem particularmente com seus alunos, nós vamos trazer alguns subsídios, auxílios nessa pré-aula para a tua aula. Então, algumas coisas que tenho notado, que tenho aqui visto, que vai te favorecer. Quero de antemão pedir desculpas por não poder ter postado a aula anterior, sobre o reino de Davi, mas infelizmente, agora estamos juntos aqui, querendo Deus, para auxiliá-los naquilo que for preciso e possível, dentro das minhas limitações, obviamente. Mas vamos lá. Davi era um grande líder, mas, apesar de um grande líder, ele era humano, E nós queremos mostrar aqui o homem segundo o coração de Deus. Ele era segundo o coração de Deus não por ser perfeito, porque ele não era perfeito. Ele era um homem falho. Ele era um homem de carne e osso. Ele era um homem que cresceu, como qualquer outro homem, conhecendo o pecado. Mas só que Davi, prioritariamente,
ele enxergava Deus como fonte de tudo. Inclusive, na lição passada, mostra-nos o seguinte, que a fonte do sucesso de Davi foi o seu amor a Deus. A gente observa o seguinte, que na Bíblia não existe, não se vê nenhum outro homem que demonstra mais amor a Deus do que Davi. Eu me arrisco de dizer que talvez o homem que mais Deus amou foi Abraão. Mas o homem que mais amor a Deus, sem dúvida nenhuma, foi Davi. E Davi, ele procurava obedecer e agradar a Deus em tudo, em absolutamente tudo. Era um homem que, quando enxergava as coisas para Deus, não enxergava de qualquer forma. Tanto que quando ele foi adquirir uma eira para a construção do templo, ele recebeu de graça como uma oferta e ele recusou. Ele disse: não me recuso. Eu me recuso a dar a Deus algo que não me custe nada. Eu quero pagar bem. A gente tira uma lição de que para Deus, Davi fazia tudo que lhe custava caro. Para Davi, na concepção de Davi, para Deus tinha que ser o melhor. E não é só o melhor dentro dessa visão neopentecostal, nesse contexto das questões de materialismo, não. Porque realmente, até as questões materiais para Deus tem que ser o melhor. Mas para Deus, Davi pensava o melhor em tudo, nas questões espirituais, culto, tudo. Tanto que Davi se preocupou em buscar primeiro a arca, resgatar a arca. Então era essa a visão daquele homem. Mas aquele homem era um homem que errou. E aqui a Bíblia recomenda, independente quem seja o homem, porque o ser humano, ele não é uma máquina. Ele não é um fantoche. Deus não usa robôs. Deus usa seres humanos. O Espírito Santo habita em seres humanos. Pessoas dotadas de falhas. Pessoas dotadas de fraquezas. E todos nós temos os nossos pontos fracos, os nossos tendões de Aquiles. Por isso que a Bíblia recomenda por 3 vezes fugir. E a Bíblia mostra fugir de 3 coisas. 1 Coríntios 6,18 fala fugir da prostituição. 1 Coríntios 10,14 diz fugir da idolatria. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 22 diz fugir da aparência do mal. Então, fugir, esse verbo fugir, está em um imperativo em 3 textos da Bíblia, que é fugir da prostituição, fugir da idolatria e fugir da aparência do mal. Do diabo você não precisa fugir. A Bíblia diz, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Sujeitar a Deus e resistir o diabo e ele fugirá de vós. Agora, das outras coisas, como por exemplo, a idolatria, a prostituição e, como eu acabei de falar agora, e a aparência do mal, você tem que fugir. Fugir dessas 3 coisas é fundamental. O pecado, ele é destrutivo. O pecado é lixos envolvidos em caixinhas de presente. O pecado, alguém já disse há muito tempo, que o pecado é, na verdade, um luto disfarçado de festa. O pecado, ele é destrutivo. Teologicamente, o pecado, ele é errar o alvo. Isso que é pecado, né? Mas o pecado, eu prefiro uma analogia que explica melhor o pecado, que o pecado é uma aberração de qualquer instinto humano. Por exemplo, a glutonaria. O instinto do homem é comer. Mas quando ele excede, ele comete uma aberração dentro desse instinto, aí ele comete o pecado da glutonaria. O pecado, por exemplo, do homicídio. O homem, ele tem o instinto de sobrevivência. Quando ele mata, ele comete a aberração no instinto de sobrevivência. Então, ele comete um pecado. Mesma coisa, a prostituição. Deus fez o sexo como algo santo dentro do casamento. Quando foge desse contexto, ele comete uma aberração daquele instinto natural. Então, aí ele comete um grave pecado. Inclusive, a palavra pecado, ela aparece por mais de 500 vezes na Bíblia. Aparece precisamente por 534 vezes na Bíblia. Sendo que 198 é só no Novo Testamento. Então, a Bíblia mostra mais no Antigo Testamento do que no Novo Testamento a palavra pecado. Pecado como errar o alvo. Para que um homem de Deus não vá pelo caminho em que Davi foi, a Bíblia
fala para fugir. Então, fugir da prostituição, da idolatria e fugir da aparência do mal. Em 1 Coríntios, capítulo 6, aqui 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 16, mostra um casamento e fala assim, 1 Coríntios 6, 16, ou não sabeis que os que se juntam com a meretriz faz-se um só corpo com ela, porque serão, disse, dois, uma só carne. Porque serão, disse, dois, uma só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Ou seja, essa questão do pecado, da prostituição, pecado de sexualidade, a Bíblia compara como que um casamento, porque junta-se ambos, formando-se uma só carne. Ou seja, Deus enxerga agora aquele homem que era outro homem de Deus, como uma prostituta, assim como a prostituta com a qual ele está se deitando. Então isso é seríssimo. Ali é um casamento, uma aliança. Um homem de Deus que é santo, agora profanou o seu corpo, que é templo do Espírito Santo. Inclusive nesse contexto, versículo 19, desse mesmo capítulo 6 de Coríntios, fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então ele profanando um templo, ele cometeu essa aberração, ele se tornou uma prostituta tal como a prostituta com a qual ele se deitou. Então ali há um casamento, uma aliança, e não é um casamento santo, um casamento sacro, um casamento bendito, é um casamento amaldiçoado. Então o único meio de acabar com essa maldição é promovendo um divórcio desse casamento através do arrependimento. Só o arrependimento promove o divórcio desse casamento do pecado, dessa aliança com o pecado. Então, eu gostaria de mostrar o seguinte, que nós temos um advogado, mas um texto muitíssimo interessante. Primeira carta de João, capítulo 1, o versículo 8 e 9 diz assim, se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel. A palavra pecado que aparece 336 vezes no Antigo Testamento, mas aqui no Novo Testamento, que aparece por 198 vezes, aqui o apóstolo é enfático quando diz assim, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, olha só, a Bíblia diz, se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Observe o seguinte, que se Ele é fiel e justo, não era para perdoar. Porque o juiz, como justo, ele faz justiça, não perdoa. Um juiz não chega e diz assim, não, por eu ser justo, eu vou perdoar o crime deste homicida. Eu vou perdoar o crime deste ladrão. Não, o justo não perdoa. O justo faz justiça. Mas entenda os pormenores da Bíblia. Mas aqui nesse contexto parece que há uma contradição quando diz assim, Ele é fiel e justo para perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Então observa-se que aqui nesse contexto o perdão do pecado não é suficiente. O que nos torna suficiente diante de Deus é o que vai além do perdão, que é a justificação. Qual é a diferença da justificação para o perdão? Eu vou explicar em rápidas palavras. Você tem uma dívida com o banco perdoa a tua dívida, você caduca por 5 anos, você é perdoado, mas agora o teu nome continua negativado. Ou seja, para algumas operações você não tem crédito. Porque um dia que você saiu devendo, aquela dívida não é mais esquecida. Apesar que você não precisa mais pagar porque ela já foi perdoada. Tá? Agora, qual a diferença? Isso aí é perdão. Agora, qual a diferença para a justificação? A justificação é o seguinte. É você ter uma dívida com o banco e alguém com muito dinheiro paga a tua conta, justificando o teu débito, pega o teu nome e acopla aquele teu nome em uma conta conjunta com um saldo altíssimo. Então, além de você não precisar mais pagar a dívida, agora você tem um crédito absurdo que você nunca teve antes. E esse crédito foi o dono da conta conjunta que pagou a tua dívida, que além de pagar a tua dívida, te deu esse crédito. Isso é justificação. Por isso que quando Jesus, no Calvário,
na cruz, quando ele disse está consumado, ele falou consumato est. E essa palavra consumato est era usada pelos comerciantes da época, onde se falava latim, a cultura grega e também lá, né? No latim, era para aquelas pessoas que iam comprar em uma vendinha e no mercadinho, e aquele nome ia entrar no cálculo dos fiados. E depois que a pessoa ia lá no final de semana, final de mês, e pagava a dívida, aí o dono do mercadinho colocava consumato est, ou seja, está consumado, está pago. Justificação é isso, é pagar a conta de outro. Foi o que ele fez. Está consumado, consumado est, ou tetelestai, é isso. A nossa dívida foi paga. Mas agora eu quero entrar nesse texto. A Bíblia mostra aqui o ambiente que levou aquele homem, segundo o coração de Deus, a cometer tais atrocidades. Então, aqui, no texto, na leitura bíblica em classe de 2 Samuel, capítulo 11, aqui mostra o seguinte, versículo 2, diz assim: E aconteceu, à hora da tarde, que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real e viu, olha o verbo ver aqui, e viu do terraço uma mulher que se estava lavando, e era uma mulher muito formosa à vista. Então, a Bíblia mostra o seguinte, que Davi, em vez de ir para a guerra, eu creio que você está cansado de ver isso, de ouvir isso, em vez de ele estar ocupado na guerra, porque além de rei, ele era um grande guerreiro, e quando ele estava presente junto com os seus liderados, havia uma garantia de vitória, porque ele era espetacular em suas batalhas, a sua perícia militar era incontestável. Mas não só isso, ele tinha o direito de ficar no palácio se quisesse, mas não era costume de Davi. Então, em vez de estar ocupado na guerra, ele estava ocioso. Então, o primeiro passo de alguém que está prestes a cometer alguns desatinos na sua vida é viver desocupadamente. Por isso que há um adágio antigo, que a cabeça vazia, a mente vazia é a oficina do diabo. Então, Davi estava ali, vivendo o seu vazio, em um momento talvez de reflexão, mas estava desocupado. Agora, a segunda coisa, não menos importante, que a Bíblia diz que do terraço ele viu. A grande questão é que não é pecado ver, porque tem coisa, existe uma diferença muito grande entre ver e olhar. A Bíblia não diz que Davi olhou, diz que ele viu. Pode passar qualquer aberração na minha frente, eu estou vendo. Agora, se eu tirar a vista e manejá-la em direção a tal alvo, eu não vi, eu estou olhando, ou seja, eu estou transferindo o alvo da minha visão. Então, isso aqui é muito sério. Capítulo 11 de Lucas, me parece versículo 34 e 38, Jesus falou isso, que a candeia do corpo são os olhos. Se os nossos olhos forem mal, todo o corpo será tenebroso. Não adianta ter voz de santo, mensagem de santo, jeitinho de santo, gravata de santo, paletó de santo, porque não vai ser santo. O corpo inteiro vai ser trevas, porque se os olhos são a janela da alma, e se os teus olhos forem trevosos, forem maus, você vai pegar só as coisas ruins, os lixos disfarçados, embrulhados em papéis de presente, as porcarias, e trazer para dentro da sua alma. E um dia você só vai externar aquilo que está lá dentro, porque a boca fala, como disse Jesus, o que o coração está cheio. O que o homem pensa, assim ele é. Como ele pensa no seu coração, como diz o provérbio, assim ele é. Então, o homem tem lá dentro do seu interior aquilo que ele trouxe lá de fora. E uma das formas dele trazer as coisas externas para dentro de si é os olhos. Inclusive, segundo a ciência, 85% de tudo que você aprende é com os olhos. 10% é com o ouvido. Então, os olhos e os ouvidos são os principais responsáveis de tudo aquilo que você traz do exterior para o teu interior. E só 5% deve-se ao tato, paladar e ao tato, paladar e olfato. Então, quer dizer, dos 5 sentidos, os mais importantes para que você aprenda as coisas, sem dúvida nenhuma, é a visão e a audição, principalmente a visão. Então, Davi, ele viu, em vez de ele tirar a visão, ele não só viu, como agora passou a olhar, a observar. E o outro erro grave é que a Bíblia diz, e era esta mulher muito formosa à vista.
Ou seja, ele agora estava desejando, quebrando ali as verdades do 10º mandamento. Né? O que a Bíblia diz lá em Êxodo capítulo 20? Me parece que versículo 17, versículo 14 ou versículo 17. Êxodo 20, versículo 17. Diz assim, lá está escrito, não cobiçarás nem a casa, nem a mulher. E foi o que ele estava fazendo, ele estava cobiçando algo que não era dele, a mulher do seu próximo. Então imagina, o Salmo 42 diz que um abismo chama outro abismo. Então era isso que estava acontecendo. A gravidade de Davi, o Salmo 42, verso 7, mostra que um erro vai chamando o outro. Então imagina que ele viu, agora ele estava cobiçando. Isso é muito sério. Como se não bastasse, agora o texto diz assim, versículo 3. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher e disseram, porventura não é esta Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu? Então enviou Davi mensageiros e mandou trazer. E entrando ela a ele, se deitou com ela, e já ela se tinha purificado da sua imundícia. Então voltou ela para a sua casa. Então, Davi agora usa a sua influência. Imagina agora um erro aqui que só os déspotas, só os tiranos cometem, que não fazia parte do perfil de Davi, era o abuso de poder. Mas ele usou isso, o abuso de autoridade, sua influência como rei, para dar ordem para as pessoas ir buscar aquela mulher. E a Bíblia diz assim, que purificado o dia da sua imundícia. Eu vi há muitos anos alguém dizer, não, aquela mulher estava num período de menstruação, porque ela limpou as imundícias. Não quer dizer isso. Pelo contrário, a Bíblia diz assim, que ela já se tinha purificado da sua imundícia, ou seja, o seu ciclo menstrual tinha passado e agora ela estava em período fértil. Ou seja, aquela mulher estava vulnerável. Não estou justificando o pecado de Betseba. Mas imagina, uma mulher cujo marido estava na guerra. Uma mulher que estava em período fértil, carente, agora ser chamada para o rei, sozinha no palácio. Juntou, infelizmente, a fome com a vontade de comer. Então o diabo aproveitou-se totalmente daquele cenário. Era um cenário totalmente favorável à ação do inimigo. E não deu outra. Ambos não se policiaram. Mas o que a Bíblia diz no versículo seguinte, versículo 5. E a mulher concebeu e enviou, e fez-lhe saber a Davi, e disse, pejada estou. Não é um termo muito usual. A palavra pejada você vai entender quando você fala em despejo. Fulano sofreu um despejo, fulano foi despejado. Ou seja, o contrário de pejado é despejado. Despejado vem de despejar. Peguei um copo d'água e despejei, esvaziei. Fulano foi despejado, ou seja, ele foi esvaziado de onde ele morava. Ele saiu, ele teve que sair, deixar aquele lugar vazio. Então, despejado é esvaziado, é deixar vazio. E pejado é cheio. E é um nome usual para as mulheres grávidas. A mulher que está cheia, está gestante, está grávida. Então, ela disse assim, pejada estou, ou seja, estou grávida. A mulher sente no dia que ela está grávida. E a Bíblia diz agora em consequência. Então enviou Davi a Joabe, dizendo, envia-me Urias, quer dizer, o marido daquela dona, o marido daquela senhora. Urias o heteu, e Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias, ele perguntou a Davi como ficava Joabe, como ficava o povo e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias, desce a tua casa, lava os teus pés. Saindo Urias da casa real, logo saiu atrás dele a iguaria do rei. Porém Urias se deitou à porta da casa real com todos os servos do seu senhor e não desceu à sua casa. Então, observe o seguinte, que Davi, ele desejou aquela mulher, que era muito bonita, deitou-se com ela, engravidou a mulher de um homem que estava pelejando por ele. E agora, sabendo dessa gravidez indesejável, que era fruto de um adultério, de um relacionamento extraconjugal, para que o nome de Davi não fosse lançado ao vento de uma forma desmoralizadora, fosse tratado como um homem vil, para manter a sua postura de santo homem de Deus, aí Davi, ele agora engendrou
ele orquestrou um grande feito, um plano melindroso, macabro, de primeiro fazer com que aquele homem deitasse com a sua esposa para que ele entendesse que ele era o pai legítimo. Imagina. Só que Davi teve plano A, B e C. No plano A ele trouxe o rapaz para saber notícias de Joabe, o seu comandante. Na verdade era só um pretexto para que o rapaz voltasse para casa, mas ele não foi para casa, ele ficou na porta do palácio, dormiu por lá, não foi ver sua esposa. Davi chamou ele de volta, agora o plano B, vou embebedá-lo, ele vai se encher de vinho, e quando ele estiver bêbado, ébrio, embriagado, aí ele vai para casa dormir. Só que não adiantou, porque mesmo bêbado, olha a cabeça de um homem fiel. Enquanto Davi era macabro, nesse momento agora Davi revela uma face maligna, infelizmente. Aquele homem continuava fiel, quando ele disse assim, longe de mim, enquanto os meus comandantes, enquanto os soldados, enquanto os líderes e os meus liderados estão lá com a tropa, lutando, guerreando, eu estou aqui bebendo e ainda vou dormir com a minha mulher? De jeito nenhum. Todo o arraial está em acampamento, está sofrendo, está lá ao relento. Eu não posso me dar o luxo de dormir na minha casa, no aconchego do meu lar, enquanto os meus amigos estão lá na guerra. Eu não vou fazer isso. Então ele acabou não indo dormir. Davi soube da notícia que aquele homem permaneceu fiel do seu propósito. Aí Davi agora, o plano C, que era o pior de todos, escreveu uma carta pedindo para Joabe colocar aquele homem na frente da batalha. Ou seja, colocar ele agora na infantaria. E ainda pediu mais, para que a artilharia, ou seja, a cobertura, não lhe desse apoio. Deixou como que um soldado sozinho na guerra, junto com outros soldados vulneráveis. Então, a Bíblia mostra o seguinte, que Davi, ele mostra essa sua face maligna. Então, ele mostra ser um homem que não combina com o aspecto do homem segundo o coração de Deus. Mas tudo isso por conta de um pecado que foi se agravando, se agravando, se agravando. Ou seja, aquele pecado que era apenas o desejo, Davi podia parar ali. Mas não, ele fez com que o desejo se tornasse agora um adultério. O adultério agora se tornasse em uma mentira, em uma farsa, para que alguém criasse um suposto futuro filho dele. E aquela farsa que não deu certo, arranjar ali um momento daquele homem com a sua esposa para que aquele pobre coitado assumisse um filho que não era dele, como não deu certo, agora Davi faz com que aquele homem leve a carta que sentenciava a sua própria vida. Ou seja, aquela carta que era a sua condenação, era a condenação da sua morte. Aquela carta que lhe condenava à morte. E quando Joabe recebeu aquela carta e colocou Urias de frente ao exército, já sabia que era para ele morrer e ele morreu. Então o pecado, ele tem 3 fases. Ele nasce ocultamente, ele cresce gradativamente, ou seja, o pecado de hoje ele é maior do que o de ontem, e o pecado de amanhã é maior do que o de hoje. Então qual é o remédio? Não é ficar podando o pecado, não. É cortar pela raiz. Davi não fez isso. Então ele nasce ocultamente, cresce gradativamente, mas quando o pecado se manifesta é publicamente. Então, isso é muito sério. A Bíblia mostra aqui, por exemplo, Caim, ocultamente, lá no capítulo 4 de Gênesis, versículo 5, diz assim, versículo 6, e o Senhor disse a Caim, por que tiraste e por que descaiu o teu semblante? Versículo 7, se bem fizeste, não haverá aceitação para ti, e não fizeste bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Em outra versão fala assim, e cabe a ti, Caim, dominá-lo. O pecado, enquanto nasce ocultamente, independente qual seja o homem de Deus, ele tem a chance de conter-se, para que aquele pecado, que é mental ou visual, não se transforme em um pecado prático ou um pecado na prática, porque cometer pecado é isso, é trazê-lo à prática. E a Bíblia diz que quem comete pecado é do diabo, ou seja, aquele que pratica. Então, pecado todos têm nesse campo aqui. Agora, praticá-lo, ter o prazer em praticar,
ou planejar praticá-lo, fazer com que, engendrar uma ideia, né, para fazer com que aquilo seja praticado de forma que as pessoas não saibam. Isso é a coisa mais maligna possível. Então, nesse contexto aqui, o homem segundo o coração de Deus, ele revela uma face que a gente não gostaria de conhecer, mas que é realidade aqui. Então, Davi, ele mostra que era um homem não só tendente a quedanças, como foi um homem que deu lugar ao diabo. Tiago diz no capítulo 1, versículo 12, a respeito da tentação, ele fala assim: bem-aventurado o varão que passar por tentação, porque quando for aprovado receberá a coroa da vida, o qual o Senhor tem preparado para aquele que o ama. Mas os versículos já a seguir, 13, 14, 15, ele diz que nós somos tentados quando seduzido e atraído pelas nossas próprias concupiscências, ou seja, pelos nossos próprios desejos. E havendo o desejo consumado, dá à luz o pecado. E o pecado consumado gera a morte. Então, primeiro nasce dentro do homem o desejo. Só que quando o desejo ele nasce dentro, ele ainda não foi consumado. O homem ainda tem a chance de não consumar. Porque todo o projeto, um exemplo, um engenheiro que construiu um grande edifício, o projeto nasceu na mente, da mente foi para o papel e do papel foi para os tijolos. Então imagine o estágio que levou até chegar aos tijolos. Então enquanto os desejos estão aqui, a Bíblia diz: cabe a ti dominá-lo. Foi o que Caim não fez, foi o que Davi não fez. Mas a recomendação bíblica é essa: domina, domina. Tem um hino das nossas, cantado nas nossas igrejas, da harpa cristã, que é: tentado não cedas, ceder é pecar. Então Jesus em tudo foi tentado, mas em nada cedeu à tentação. O problema não é ser tentado. Você não deve ceder à tentação. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12 e 13, diz assim: aquele que cuide estar de pé, olhe para que não caia. Porque não sobreveio a vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que não vos deixará ser tentado acima do que podeis. Antes com a tentação Deus dará o escape. Isso quer dizer que não se queixe diante de Deus que a tua tentação é maior do que a possibilidade de você suportá-la, porque não é. Deus sabe que a força que você tem é suficiente para você suportar tais tentações. Por isso que a Bíblia diz que Deus é fiel. Vamos adiante. Então, a Bíblia mostra que Davi foi tentado, mas ele cedeu à tentação. E quando se dá a tentação? Você observa ali no capítulo, no início do Evangelho de Mateus, capítulo 4 de Mateus, a tentação do Senhor Jesus. A gente aprende na tentação de Cristo, nós aprendemos aonde, como, quando o homem é tentado. Então, não só em Lucas como em Mateus, o texto mostra aqui, Lucas 4 e Mateus 4, Jesus ele foi tentado no pináculo do templo. Ou seja, você é tentado em lugares que são considerados lugares sagrados. Jesus ele foi tentado no deserto. Ou seja, você é tentado também em lugares onde você está sozinho, em lugares isolados. Jesus ele foi tentado em um monte, em lugar alto. Ou seja, você é tentado quando você estiver vivendo as melhores fases da sua vida. No deserto é a pior fase da sua vida, você é tentado. No monte é a melhor fase da sua vida, você também pode ser tentado. No templo é onde você está perto dos seus irmãos, ou no ambiente sagrado você pode ser tentado. Ou seja, para ser tentado não há justificativa. E Jesus foi tentado no corpo, na alma e no espírito, e venceu a tentação do corpo, da alma e do espírito. Então o diabo ele pode te tentar na área emocional, ele pode te tentar no teu corpo físico, nas tuas necessidades físicas, como também pode te tentar na área espiritual. Então, a verdade, a tentação, ela vem por uma fome, uma sede, um apetite. Tudo aquilo que te traz apetite, como Jesus tinha fome, por exemplo, pão. O diabo ofereceu a proposta de que Jesus transformasse aquela pedra em pão. Ou seja, o diabo estava trabalhando dentro de uma necessidade, de uma fome, de um apetite de Jesus. Então, cuidado com os teus apetites. Davi tinha um apetite desenfreado. E aquele apetite desenfreado de Davi fez com que aquele homem, segundo o coração de Deus, metesse os pés pelas mãos e cometesse desatinos na sua vida. A fidelidade de Urias aqui foi paga com a covardia.
Imagina um homem que não queria trair a confiança do seu rei, do seu comandante, levou a carta, aquela carta era, na verdade, a sua condenação. Era a carta que lhe levava à morte. Ele estava levando uma carta como um suicida inconsciente. Então, o adultério mais o homicídio de Davi foi tão grave que no texto aqui, a Bíblia mostra o seguinte. E Davi, aqui, versículo 17, 2 Samuel 11, versículo 17. E saindo os homens da cidade, pelejando com Joabe, caíram alguns do povo dos servos de Davi, e morreu também Urias o Heteu. Ou seja, Urias não morreu sozinho. Além de Davi conseguir matar Urias, por tabela, ele conseguiu matar outros homens que também eram fiéis. Agora imagina, Davi não cometeu só um homicídio. Davi cometeu mais de um homicídio. Nesse caso aqui, outros homens morreram. Então, quando o homem ele peca, o erro dele, o pecado dele, trazem consequências até maiores do que aquilo que ele supostamente calculou. Davi disse, o prejuízo vai ser a morte de Urias. Não foi só a morte de Urias. O prejuízo sempre é muito maior do que aquilo que você calcula. Então, ensine isso para os seus alunos. Muito cuidado com aquela pessoa que diz assim, não, eu peco, mas depois eu peço perdão. Aí parece que já calcula quais são as consequências do seu erro. Saiba que as consequências do seu erro sempre serão maiores do que aquilo que você calculou. Tá? Entenda isso. O outro ponto diz o seguinte, Davi teve o plano A, B e C. Imagina que as coisas só foi agravando. O plano A era trazer o rapaz, fazer com que ele dormisse com a sua mulher. O plano B foi trazer o rapaz e embebedar o rapaz para ele dormir com a sua mulher. Que parece que não, mas só foi se agravando. O plano B era pior do que o A. Agora, o plano C era muito pior do que o plano B e o plano A juntos. O plano C era exterminar aquele homem para casar com a sua mulher. E depois dos 7 dias de luto daquela viuvez, agora ele podia assumir a mulher e depois, posteriormente, dizer lá para frente que aquele filho era dele, era um filho legítimo dele. Quem peca e quer continuar com o título de bonzinho, comete um erro atrás do outro para justificar o seu pecado. A Bíblia diz assim, que aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. O grande segredo é confessar e deixar. É ter a hombridade de assumir seus erros. A Bíblia diz que aquele que oculta os seus pecados nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Então foi isso que aquele homem não fez. Ele não teve, dentro da sua índole, ele não teve essa hombridade. E aqui o terceiro ponto, a Bíblia mostra que ele se igualou a Joabe, se igualou ao ímpio. Joabe, que feriu a 5ª costela de Abner, matou Abner e Davi. A Bíblia diz que Davi amaldiçoou Joabe por conta disso, amaldiçoou sua família. Por conta da morte de Abner, agora Davi se fez semelhante a ele. Joabe, agora, quando pegou a ordem de Davi e leu aquela carta, eu imagino Joabe dizendo assim, tá vendo? Agora o rei é um homem igual a mim. Eu achava que era um homem santo, um homem corretíssimo, mas não é. Então, aquele ímpio que te faz o favor de ocultar os seus erros, que sabe e faz de conta que é seu amigo, na verdade ele esconde os teus erros para um dia, se puder, passar na tua cara, lançar no teu rosto que você é tão errado quanto ele, tão sujo quanto ele. Davi agora mostrava que tinha um caráter tão maculado quanto o de Joabe, era tão homicida quanto Joabe. Ou seja, ele se nivelou a Joabe. E é isso que o diabo quer, é fazer com que um homem santo, uma mulher santa, uma pessoa de Deus, se nivele a alguém ímpio, ruim, que antes o admirava. Agora Davi, imagina Davi olhando para Joabe e ainda manter aquela cara de santo, ou seja, era um homem que agora estava agindo com dissimulação, era um homem dissimulado. E a pior fase de um pecador, que é um pecador descarado, ou peca descaradamente, e quer se mostrar santo, é a sua dissimulação. A dissimulação é horrível, era o que acontecia com os fariseus. Quer ver o quanto você que está me vendo, você que está me assistindo, pode estar sendo uma pessoa dissimulada? Me perdoe a expressão, nós somos seres humanos e nesse bate-papo, esse momento, ele é propício para isso. Nós somos dissimulados
quando aquilo que nós fazemos não é tão grave quanto quando é cometido por outras pessoas. Quando você vê alguém usando, fazendo, falando, agindo de uma forma que você às vezes se vê fazendo, às vezes se vê agindo, se vê usando, e parece que em você não é tão reprovável quanto em outras pessoas, é porque você é um dissimulado. Você precisa ter uma consciência cristã. Você precisa entender que a miserabilidade do pecado tanto vale para um quanto para outro. A condenação do pecado tanto vale para um quanto vale para outro. Então o pecado, ele tem que ser levado a sério. Não existe grandes homens de Deus e grandes mulheres de Deus quando se fala de pecado. Pecado é pecado. Então eu quero deixar aqui aos Hebreus 12:14 diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, se pecou, arrependa-se. A palavra arrependimento é metanoia, meta de transformação e noia de neurisma neurótico, ou seja, cerebral. Metanoia é transforme sua mente. Um ladrão, ele só de fato se arrependeu quando a mente de ladrão é transformada, ou seja, quando ele não pensa mais como ladrão, ele para de roubar. Um adúltero, quando ele não pensa mais como um adúltero, ele para de adulterar. Um homicida, quando ele para de pensar como um homicida, ele para de assassinar. Então, se o homem para com as práticas, mas a mentalidade é a mesma, ele precisa de fato se arrepender intrinsecamente. Passar por uma cirurgia, ele precisa passar por um transplante de cérebro, passar a ter a mente de Cristo. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Essa foi a nossa pré-aula de hoje. Deus te abençoe. Se inscreva no canal, esteja sempre junto conosco. Um forte abraço, Deus em Cristo te abençoe.